Clara Mauerova, a mãe canibal. Atenção! Este vídeo contém cenas, linguagem ou relatos que podem impressionar pessoas sensíveis ou crianças. Ele não é classificado para maiores, por esse motivo não há restrição de idade. Porém, cabe ao espectador a certeza de continuar o vídeo. Nascida em Kurin, Tchecoslováquia, em 1975, Clara era uma criança meio desajustada, com traços e manias e costumes estranhos para uma criança. Fascinada pelo ocultismo e o misticismo, ela acreditava ser especial e que estava destinada à grandeza ou a ser alguém muito importante no mundo, acreditando que o seu destino era divino e que realizaria uma grande obra vinda de Deus, junto com sua irmã mais nova, Caterina. Suas frequentes explosões místicas foram comparadas até com a de Joana d'Arc. Sua irmã aparentava a mesma personalidade e juntas fantasiavam constantemente as obras e os feitos que realizariam. Clara chegou a ir para a faculdade, porém nunca conseguiu se libertar do seu fanatismo religioso e de suas fantasias místicas. Na mesma época de faculdade, ela se envolveu e foi morar com um homem, a qual afirma ter tido uma vida sexual muito ativa. Durante esse período, ela ficou grávida 2 vezes e teve seus 2 filhos, Andrei e Jacob. Com o tempo, o casamento se desestabilizou, pois ela adquiriu uma personalidade muito agressiva e conturbada. Ao final do casamento, ela ficou com a guarda das crianças. Apesar das suas ideias e jeitos estranhos e fantasiosos, sempre foi uma boa mãe, dedicando boa parte do seu tempo a seus filhos, porém ainda se sentia vazia, sem aquela grande grandeza que ela acreditava estar destinada a ter. Nessa época, chamou sua irmã, Caterine, para morar e dividir a casa. Caterina, que ainda fazia faculdade, conheceu na mesma época Bárbara Skarlova, de 33 anos. Esta tinha uma doença rara que aparentava ser uma menina de 12 anos e constantemente usava isso para se safar de punições ou problemas com a lei. Bárbara chegou até a ser adotada por um casal que a confundiu com uma adolescente, e ela, se aproveitando disso, viveu um tempo com ele. Porém, ela tinha uma personalidade agressiva e psicótica, e passou boa parte de sua vida fazendo tratamento psiquiátrico. Com o surgimento desta nova amiga de Catherine, mudou definitivamente a vida das 2 irmãs. A personalidade delas, que estava reprimida por ser considerada excêntrica, foi aflorada pela nova amiga, que compartilhava de ideias e gostos semelhantes. Os psiquiatras que avaliaram Bárbara acreditavam que ela sofria de um distúrbio mental, com uma perturbação psíquica grave e com uma possível distorção de personalidade. Bárbara participava de um movimento chamado Santo Graal, um culto considerado seita, muito conhecido no lado europeu do mundo e difundido pelo resto do planeta. Um movimento baseado em escritos feitos entre 1923 a 1938 por Oscar
Ernest Beerhart, coletados na mensagem do Santo Grau, na qual ele afirma que o homem pode chegar aos céus fazendo o bem sobre a terra. Mas na realidade, eles acreditavam que eles estavam livres de tabus sociais, como canibalismo, incestos e assassinato. Seu líder, que era conhecido apenas como o Doutor, só se comunicava por mensagens de textos enviadas aos celulares de seus seguidores da seita. Esse líder apoiava também a escravidão, o abuso de crianças, a promiscuidade sexual e num suposto sentido de liberdade. Influenciadas por Bárbara, Clara raspou a cabeça, tirou as sobrancelhas, começou a usar vestidos esfarrapados e velhos e parou de tomar banho. Sua irmã Caterina apoiava suas ações e a imitava. Bárbara tinha comportamento duplo. Em alguns momentos, ela se comportava como uma mulher adulta, mas em outros como uma criança. Bárbara tinha ciúmes da atenção que Clara dava a seus 2 filhos, então, aconselhada por Bárbara, ela começou a puni-los. Desesperada com o suposto mau comportamento dos filhos, Clara era sempre aconselhada por Bárbara, que mandou construir 2 jaulas de ferro para guardar e trancar seus 2 filhos nelas, por tempo integral, e às vezes até algemá-los em tábuas por várias horas. Em agosto de 2006, as jaulas foram colocadas no porão e as crianças nuas foram aprisionadas lá, recebendo comida às vezes através das barras. Elas não sabiam que iriam permanecer por quase 1 ano lá dentro. Clara e Catherine começaram a torturar as crianças. Queimavam seus braços e pernas com cigarros, amarravam e amordaçavam-nas quando recebiam visitas em casa, batiam nelas com cintos e fivelas e tentavam afogá-las. Também davam choques elétricos através das barras e abusavam sexualmente deles com objetos. Jogavam baldes de água fria 1 vez por semana para limpá-los, e no restante da semana eles eram obrigados a dormir entre suas fezes e restos de comida. Nem sempre eram alimentados, e se chorassem, eram espancados através das grades. Eram obrigados a beber o próprio vômito e se cortar com facas para satisfazer a vontade de sua mãe, sua tia e da amiga doentia. Assim como em João e Maria, de repente começaram a alimentá-las bem, para ganhar peso. Então Clara pegou uma faca afiada e pediu para que Andrei tirasse um pedaço de sua perna. Depois que ele o fez, Caterina e Bárbara agarraram o menino, enquanto Clara, a mãe, arrancava filés do braço de Andrei, seu filho. O menino gritava de dor enquanto observava elas comendo os pedaços, muitas vezes na frente dos filhos. Jacob permaneceu durante 1 mês vendo o que sua mãe fazia com seu irmão, imaginando que logo seria o próximo. Então chegou a sua vez. Sua mãe começou a tirar filés de seu braço, e esse ritual macabro começou a virar costume, acontecendo quase 1 vez por mês. As 3 subiam, Clara arrancava filés de um deles e as 3 devoravam, cru, na frente das crianças. Porém, Bárbara teve uma ideia que foi sua destruição. Ela deu a ideia a Catherine que comprasse em uma loja de eletrônicos uma câmera de vigilância sem fio, usada para monitorar bebês, e colocasse no porão para que elas pudessem observar o que acontecia com os meninos e saber se estavam vivos ou mortos sem a necessidade de ir até lá. Um vizinho instalou uma câmera para monitorar o quarto dos filhos recém-nascidos, e por um erro de transmissão e os aparelhos terem quase a mesma frequência, ele captou algumas imagens das mulheres torturando as crianças.
Passado alguns dias, ele, ainda sem saber que eram seus vizinhos, começou a observar que fatos estranhos aconteciam, além das torturas e do canibalismo. Então ele gravou as imagens e chamou a polícia, após identificar que eram suas vizinhas. Em 10 de maio de 2007, a polícia chegou à casa de Clara, que não deixou que eles subissem até o porão. Os policiais as prenderam e algemaram elas. Ao quebrar os cadeados e entrar no porão, eles ficaram horrorizados. O cheiro de sangue, a sujeira, urina e fezes eram enormes. O chão estava pegajoso e as paredes tinham manchas de sangue seco já. Jacob, com 7 anos, estava desmaiado, enquanto Audrey, o de 10, em estado de choque, sangrava e chorava muito, ambos com feridas e lacerações enormes por todas as partes do corpo. Em frente à gaiola tinha uma menina segurando um ursinho de pelúcia. Ao ver os policiais, ela correu na direção dos policiais, os abraçou e disse se chamar Anika, uma garota de 12 anos, filha adotiva de Clara. Assim que a polícia a conduziu até o lado de fora, ela explicou que tentou várias vezes quebrar os cadeados para fugir com seus irmãos. A polícia, sem saber que Anika era na verdade Bárbara, fingindo novamente ser uma criança. O caso foi um escândalo. As crianças foram hospitalizadas e poderiam testemunhar no julgamento contra sua mãe e tia, contando os horrores que viveram durante todo o tempo que passaram dentro da jaula em um ano. As duas mulheres culpavam Bárbara, mas a polícia não conseguiu localizá-la, pois ela havia fugido para a Noruega, com a identidade falsa, dizendo se chamar agora Adam. Com 13 anos, o casal norueguês a adotou e a matriculou na escola primária. Levou quase um ano para a polícia a encontrar. Presa na Noruega, seus pais adotivos ficaram chocados, enquanto souberam que se tratava de uma mulher de 36 anos e não uma menina de 13, e dos horrores que ela tinha cometido antes. Ao ser extraditada para a República Tcheca novamente, Bárbara foi julgada junto com Clara e Catherine, e a sua personalidade inspirou o filme A Órfã, que trata da capacidade da protagonista de ser uma mulher adulta e conseguir fingir ser uma adolescente, que é adotada por um casal até que começa a ter fantasia e distúrbios psicopáticos. No tribunal, Clara confessou torturar os filhos, mas alegou ter influência de Catherine e de Bárbara. Os policiais também tomaram conhecimento de mensagens enviadas por um sujeito apelidado de Doutor. Ele teria enviado uma série de mensagens explicando como torturar as crianças. Coisas terríveis aconteceram. Eu percebo, e isso não consegue me fazer dormir. Como poderia ter permitido tudo isso? Esta frase foi dita por Clara durante seu julgamento. Clara Mauerova recebeu pena de 9 anos de prisão por tortura. Catherine, a mais atuante na tortura, recebeu pena de 10 anos de cadeia. Bárbara e outro membro do grupo, Jan Turen, receberam 5 anos de cadeia, e outros 2 membros da seita, Hanna Bazova e Jan Slick, receberam 7 anos de cadeia cada um, por ajudar a planejar e orientar sobre os crimes. Clara Mauerova torturou, canibalizou, humilhou, fez abuso sexual e maus tratos infantis com seus próprios filhos, e assim realizou a sua grande e intensa fixação de ser alguém famoso e importante no mundo. Ela marcou a história do mundo com seu retrato de sangue.